Se você quiser atingir grandes resultados na sua vida, independente da sua área de atuação, você precisa, acima de tudo, entender sobre pessoas, sobre a natureza humana. No vídeo de hoje te mostraremos algumas lições do livro Poder e Manipulação do Jacob Petrie, que foi baseado em uma obra muito controversa, mas sem dúvida uma das obras mais influentes da história da humanidade, que se chama O Príncipe de Maquiavel. Aguardo vocês no vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Poder e Manipulação, de Jacob Petrie. Poder e Manipulação foi um livro baseado em uma das obras mais influentes e controversas, polêmicas da história da humanidade, que é O Príncipe de Maquiavel, que foi escrito lá em 1513 e publicado lá em 1532, ou seja, há muito tempo. Dizem que Napoleão Bonaparte utilizava esse livro como livro de bolso. Napoleão e entre outras pessoas muito influentes que já passaram pelo nosso mundo. A questão é, existe muito conhecimento que dá para ser extraído desse livro e o que o Jacob Petrie fez? Pegou as 20 lições mais importantes, adaptou para nossa época, contextualizou e também fez umas análises em cima dessas 20 lições. Traremos para vocês as 6 que eu considero mais importante, que vai fazer mais efeito na vida de vocês. Como eu falei no vídeo passado, as ordens das lições são diferentes, ou seja, a lição número 3, por exemplo, aqui no nosso vídeo, não é o capítulo número 3 do livro e também não é a lição número 3 do livro. Eu deixei em ordem crescente das 6, justamente para deixar um pouco mais fácil para vocês. Beleza? Então a lição número 1, eu trouxe todas elas anotadas aqui, razões pelas quais um líder é amado ou desprezado. A gente precisa entender, primeiro, que um líder, sim, ele deve ser uma pessoa com ótimos valores. Ele deve ser uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. Só que o líder, acima de tudo, isso eu transformo para as pessoas em geral, precisa entender que o mundo não é assim. Precisa entender as regras do jogo. O que seriam as regras do jogo? Entender que o mundo é um lugar cruel, o mundo é um lugar onde as pessoas não vão passar a mão na tua cabeça, o mundo é um lugar onde você vai encontrar muita maldade, muita gente tentando te fazer mal, e o líder precisa entender que o mundo é assim, mas acima de tudo, o líder, ele precisa entender que apesar de o mundo ser um lugar cruel e ruim, ou seja, ele precisa entender a vida como ela realmente é, não viver uma utopia ou naquela lente cor-de-rosa que muita gente costuma dizer, mas acima de tudo ter esperanças de fazer um mundo melhor. Ou seja, vocês têm que saber essa diferença. É entender e saber lidar com pessoas que você sabe que não são boas, porque elas vão aparecer e faz parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo não perder as esperanças de fazer um mundo melhor. Então é isso que faz um líder ser amado e ser respeitado. Então essa foi a lição número 1 que eu trouxe para vocês. A lição número 2 se chama O Papel da Sorte. Essa é fantástica. E dizem, tanto Napoleão, olha eu trazendo outros livros aqui, tanto Maquiavel quanto Jacob Petrie, dizem que a sorte tem 50% de influência na nossa vida, ou seja, o externo, as circunstâncias têm 50% de influência na nossa vida. Os outros 50% é o que a gente faz com essa sorte. O que seria sorte? O que é uma pessoa sortuda, segundo Maquiavel? É uma pessoa que se adapta muito bem às circunstâncias. A sorte nada mais é do que as circunstâncias. É uma pessoa que se adapta às circunstâncias. Eu vou dar um exemplo básico da pandemia. A pandemia acontece e ainda está acontecendo, estamos vivendo uma pandemia ainda, mas uma pandemia foi muito forte, pegou a gente de jeito lá no início de 2020, onde muita gente teve que ficar em casa, muita gente teve que ficar parada, muita gente deixou de trabalhar. As pessoas, e essa é a circunstância, pandemia é a circunstância, pessoas que tinham empresas que precisavam trabalhar presencialmente não conseguiram, por questões óbvias de distanciamento social. A questão é, as pessoas que souberam usar essas circunstâncias e trouxeram o seu trabalho, conseguiram trazer sua empresa e o seu trabalho para o digital e ainda expandiram
Elas são pessoas que se adaptaram às circunstâncias e utilizaram, entre aspas, do externo, entre aspas, da sorte das circunstâncias. As pessoas que cresceram suas empresas depois da pandemia foram as pessoas que melhor se adaptaram a essas circunstâncias. A pandemia que não existia quando o livro foi feito pelo J. Kilpatrick. Mas é um exemplo perfeito do papel da sorte e das circunstâncias. Então, essa foi a lição número 2. Como eu sempre digo para vocês, eu sempre anoto as lições no livro. E a lição número 3 é preferível ser amado ou ser temido? Vou até um pouco mais para trás agora, porque essa é uma questão que vai trazer um pouquinho de controvérsia. As pessoas tendem muito mais e têm muito mais medo de ferir as pessoas que elas temem do que as pessoas que elas amam. E por uma questão muito simples. O medo é um sentimento muito mais forte do que o amor. Ou seja, se eu temo alguém, eu temo ferir essa pessoa, eu sei que eu posso ser penalizado, que eu posso ser castigado, que algo de ruim pode acontecer comigo. Quando eu firo alguém que eu amo, e óbvio que eu não estou dizendo que isso é algo bom, mas quando eu firo alguém que eu amo, eu não sinto medo. Eu sinto talvez um remorso, sinto talvez culpa, mas não é um sentimento tão forte quanto o medo que assola tantos seres humanos. E eu até troco esse temer pelo respeito. Ou seja, a pessoa, ela precisa acima de tudo ser respeitada. Eu até troco o temido, porque eu acho que o temido é uma palavra muito forte. Talvez essa seja, inclusive, a vontade do Maquiavel, é usar o temido mesmo. Mas eu troco pelo respeito. Se você não for respeitado pelas pessoas, as pessoas não vão pensar duas vezes em te deixar para trás, infelizmente. Mantenha o respeito, ou mantenha o temido, entre aspas, que é um sentimento que as pessoas não possam ter medo, porque tem uma pessoa extremamente respeitada, extremamente capaz, e as pessoas têm que ter medo de te deixar para trás. Não confunda temer, respeito com odiar. A partir do momento que as pessoas te odeiam, aí tu perdeu tudo. A partir do momento que tu se tornou uma pessoa odiada, aí esquece. As pessoas vão te deixar para trás e vão sentir ódio de ti, tu não vai tirar nada de bom disso. Mas lembrem, e é isso que eu quero que vocês guardem dessa lição. As pessoas têm muito mais medo de ferir as pessoas que elas temem do que as pessoas que elas amam. Guarde isso para vocês. Essa foi a lição número 3. A lição número 4 é como lidar com ódio e com desprezo. A gente precisa entender que sempre que a gente for atingir algo muito grande na nossa vida, algo grandioso, um sucesso, prosperidade, coisas boas acontecem na nossa vida, a gente vai despertar inveja das pessoas. E se engana se você achar que a inveja vai vir só dos seus inimigos. A inveja vem dos amigos, infelizmente vem dos familiares, vem das pessoas que vocês consideram próximas, que vocês consideram amigas, que vocês consideram irmãs. Porque sentir inveja de quem chegou lá e de quem está conseguindo algo bom nessa vida é um sentimento inerente, infelizmente, ao ser humano. E você vai despertar inveja. Maquiavel dá 2 dicas para a gente lidar com essa inveja. Maquiavel e J. Kilpatrick. A primeira, quando a gente se torna humano e quando a gente começa a demonstrar vulnerabilidade, falhas, que a gente erra, que a gente tem dia ruim. E as redes sociais, quem utiliza bem as redes sociais também para isso, né? De mostrar o nosso dia a dia, de mostrar que a gente também erra, que a gente tem dia de mau humor, que a gente tem dia ruim, que a gente tem dias que a gente não produz, que a gente tem dias que a gente produz e não produz bem, que a gente faz algo mal feito. Isso acontece e faz parte do ser humano. E a partir do momento que a gente mostra todas essas questões, que a gente é humano, que a gente se coloca no mesmo nível das pessoas, não tenta se colocar num pedestal e ser perfeito o tempo inteiro, a gente diminui um pouco esse sentimento de ódio e de inveja. Mas mesmo assim, todo mundo que consegue fazer algo notável nessa vida sempre vai despertar inveja das pessoas. E se você desperta inveja das pessoas, tudo que essas pessoas querem é atenção. Eu falo para os meus atletas, para os meus alunos, isso é uma coisa que se encaixa muito bem no futebol. Quando um aluno, quando um guri, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, quando um jogador é muito bom, os adversários, isso acontece muito com o Neymar, inclusive, isso é debate para outros momentos. Os adversários tentam tirar ele toda hora do jogo por meio de provocações, por meio de pancadas, para tirar ele mentalmente do jogo. O que eu sempre falo para os meus alunos que sofrem com isso? A única pessoa que pode te tirar do jogo é tu mesmo. E quando tu fizer isso, quando tu der a atenção que essa pessoa quer, quando tu retribuir, quando tu xingar, tu vai dar a atenção que essa pessoa só quer isso, ela só quer tua atenção. E quando tu retribuir, tu vai dar tudo que ela quer e tu vai sair do jogo porque tu vai entrar em um clima de raiva, tu vai entrar nessa provocação e tu vai acabar descarrilhando. Como lidar com isso?
Indiferença. Esse é o melhor remédio. Cara, não existe nada que irrite mais alguém que quer te provocar do que ser indiferente. A pessoa odeia, o ser humano odeia ser indiferente. Quando tu não dá atenção para uma pessoa que quer te provocar, que sente inveja e ódio de ti, tu tá destruindo essa pessoa. E é a pior coisa que tu pode fazer para ela. Então seja indiferente a esse tipo de ódio, não dê o poder a ela. Não trate essas pessoas com atenção porque elas não merecem. As pessoas que despejam ódio e inveja, elas não merecem tua atenção. Seja indiferente com relação a elas e vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar. Então essa é a lição número 4. A lição número 5 é fantástica e também tem a ver com a sorte. O que acontece com quem alcança o sucesso pela sorte? Existe aquela piada e aquela máxima do carro na árvore, né? Que a gente não sabe como um carro foi parar em cima de uma árvore, mas a gente sabe que ele vai sair dali daqui a um tempo. A gente tem que entender, e as pessoas são muito fãs, e as pessoas querem muito aquela chave mágica, né? Aquele momento em que gira uma chave, elas conseguem atingir o sucesso sem dor, sem abnegação, sem disciplina. A gente precisa entender que o que prepara a gente para o sucesso é justamente esse caminho que a gente trilha. Através da disciplina, através da dor, através dos dias difíceis, através da repetição, através do treino. Quando a gente chega lá em cima, e todo mundo sabe disso, é uma frase muito famosa, que é mais difícil se manter no sucesso do que chegar até lá, e a gente não passou por essa estrada, a gente não vai estar preparado para as adversidades que nos esperam lá em cima. O topo da montanha é muito mais difícil do que escalar a montanha. Então, a gente precisa parar e a gente precisa querer sentir essa dor da disciplina, que é uma dor positiva. Aquela dor que a gente sabe que a gente chega cansado no final do dia, mas a gente chega com um sentimento de cara, hoje eu fiz tudo que eu tinha para fazer e tô feliz demais por isso. E é muito bom sentir isso. A gente precisa aprender a trilhar o caminho e não procurar atalhos, porque é esse caminho que vai nos preparar para quando a gente chegar no sucesso. Então, guarde para vocês. As pessoas que chegam pela força alheia ou pela sorte lá em cima, elas tendem a cair muito mais rápido. As pessoas que chegam fácil, caem fácil também. As pessoas que chegam através do caminho, do trabalho árduo, elas se mantêm lá com mais facilidade. Então essa foi a lição número 5. E a lição número 6 volta a ter a ver com o líder. É como medir a força de um líder, é o nome dessa lição. E essa é fantástica. Vou falar para vocês o seguinte. Um líder, ele precisa, um líder e uma pessoa, mais uma vez eu vou transferir sobre minha responsabilidade, eu vou transferir para pessoas essa lição. Uma pessoa, ela é forte quando ela não precisa de ninguém para caminhar sozinha. Uma pessoa, ela é forte quando ela tem força suficiente para continuar andando sozinha e tem força nas próprias pernas, tem as bases sólidas para continuar andando. Mas uma pessoa só vai se tornar imbatível quando ela tiver alianças que façam ela se tornar imbatível. Ou seja, eu preciso de gente forte do meu lado. Eu não preciso depender de ninguém, mas eu tenho que saber que só vou me tornar realmente muito forte, realmente vou atingir tudo que eu quero atingir quando eu tiver uma equipe e pessoas fortes do meu lado. Guarde isso para vocês. A gente tem que ser forte o suficiente para não depender de ninguém, mas a gente precisa saber também que para se tornar imbatível, as pessoas precisam estar do nosso lado. Guardaram isso? Essa foi a lição número 6. Falei então para vocês 6 lições sobre poder e manipulação do Jacob Petrie. Espero que vocês tenham gostado dessas 6. Se vocês tiverem outras lições desse livro que vocês gostaram, comente, deixe nos comentários que a gente pode debater. Eu posso explicar para vocês por que eu preferi essas e não preferi aquelas. Beleza, galera? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, ative o sininho para receber novas notificações. E muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês nesse crescimento do canal, que ainda é um canal muito jovem. Eu realmente estou muito feliz pelo crescimento dele. Valeu, galera. Obrigado.